situação que você já tinha dúvidas, que o Eduardo falou para você, sem que você precisasse detalhar para ele? A vez que eu estive com ele foi em Brasília. Tanto é que eu tive uma dor muito grande no joelho. E eu estou explicando para ele aqui agora que melhorou 100%, entendeu? Depois do encontro. Depois do encontro, estou 100% zerado. Essa pessoa hoje, adulta, é um homem feliz como homem, mas que na vida sexual se sente bem com outros homens. Tá compreendendo? Sim. No momento que essa pessoa era criança, a mentalidade fosse a de hoje... Uma outra dúvida, voltando um pouquinho lá sobre o fato que a senhora disse em relação à escola, dos homossexuais, tal. Em relação a homossexuais, não. Trans. Você fala sobre isso com a criança em uma idade talvez que não seja adequada. E vale a pena, uma pergunta que eu sempre quis fazer, isso aí seria no caso de não falar, ou de não estimular a criança a falar, acho que você pode ser que não goste disso aqui, goste daquilo ali, por isso que, sabe, seria nesse caso... Ou seria no caso de realmente não tratar sobre o tema homossexualidade. Por quê? Eu tô perguntando. Porque a minha opinião é que é o seguinte, você vai tratar sobre esse assunto, eu acho que tem que ser tratado a partir do primeiro ano, no seguinte, de que você tem que respeitar todo mundo como ser humano, e não por definição sexual. No primeiro ano, qual primeiro ano você disse? Agora eu já não sei, acho que pra mim, assim, é lógico, com linguagem infantil, mas a partir dos 7 anos, 8 anos, eu acho que assim, você tem que respeitar respeitar. todo mundo, Isso, você exatamente. incluir, isso aí eu acho que desde nenezinho Mas eu você também tem que acho ensinar, que falar pra ela, você acha que não pode ser isso, pode ser aquilo, não, eu o acho que também está que não cabe. acontecendo, e isso está acontecendo, não é mentira, nas escolas públicas, nas escolas privadas, entendeu? Uma dinâmica de que, olha, não existe menino, não existe menina, entendeu? Entre aspas, de experimentação. Olha, você pode experimentar, você pode namorar meninas e meninos. Eu acho que não precisa disso. Vai sugerir pra pessoa. Pior é que isso incita a promiscuidade, né? Na meu ponto de vista, não isso precisa acontece. disso. Então, por exemplo, eu sou professora universitária, dei aula de inglês também para o pessoal mais jovem do que a idade universitária. A gente que é professor, você recebe demandas. Às vezes você tem um aluno que vem conversar com você, que está se descobrindo homossexual ou transexual, que está com dificuldade junto à sua família, Sim. entendeu? Ele te traz essa demanda. Isso é uma coisa que acontece, vai acontecer no ensino médio. Agora, eu acho muito complicado existir uma pauta. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Uma coisa é surgir a demanda e os professores estarem preparados para lidar. Né? Porque a gente não quer aluno sendo discriminado, não quer aluno entrando em depressão, entendeu? Né? Então isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma pauta, empurrando, sabe? Né? De, olha, inserir, né? Forçarem, né? E essa questão da transexualidade na infância, eu sei que muita gente fica muito bravo quando eu falo isso, diz que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, que eu não podia falar sobre isso, mas eu quero falar sobre isso, por quê? Eu conheço muitos homossexuais adultos e eu converso muito com eles. E alguns, não são todos, tá? Alguns, quando eram crianças, já tinham uma identificação muito grande com o sexo... com o mesmo sexo. Com o sexo oposto, né? Com o sexo oposto. Por exemplo, hoje é adulto, um homem homossexual. É um homem homossexual. Na infância, gostava de pôr o sapato da mãe alto, de colocar um vestido de uma irmã, de fazer uma maquiagem. Tem uma identificação de personificação. Mas assim, essa pessoa hoje, adulta, é um homem feliz como homem, mas que na vida sexual se sente bem com outros homens. Tá compreendendo? Sim. No momento que essa pessoa era criança, a mentalidade fosse a de hoje, tinha virado trans. Ia dizer que era trans. Sim. Ia levar para tomar hormônio. Poderia ter, vamos dizer assim, acabado com a vida dessa pessoa. Vocês estão compreendendo? Porque depois ela pode não se identificar com aquilo. Isso, e não conseguir se enquadrar. Então, por que eu não me identifico? Então, o que acontece? Hoje, se você tem um menino que gosta de brincar de coisas de menina, esse menino na vida adulta pode ser um homem heterossexual, pode ser um homem, entendeu? Homossexual,
Pode ser um homem que quer se apresentar como mulher e aí se declarar transexual, mas a gente tem que dar essa chance Ela Deixa escolher. ele resolver da o que ele pessoa vivenciar a Eu concordo. adolescência e vivenciar o mar de hormônios que a gente recebe na puberdade. Mas acontece muito isso porque eu, sinceramente, eu nunca vi caso de pais levarem filhos pra Achei que ia tomar falar que você se hormônio. identificava como mulher e não te... no Acontece. Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, existe um setor todo voltado para isso. A partir de quantos anos? Então, eles foram muito educados comigo, me receberam, mesmo sabendo que eu sou crítica, então eu quero ser assim muito honesta, né? Sempre agradeço a receptividade deles. Mas tem crianças pequenas, com 4, 5 anos, que já começam a ser acompanhadas, que já tem um outro nome, que já brincando? usam. Não. Isso tudo, gente, eu peço perdão a Deus se eu estiver sendo injusta, entendeu? E eu recebi grupos de pais no meu gabinete, muito incomodados com o meu posicionamento, porque eu apresentei uma emenda no projeto de uma colega, que até seria uma pessoa interessante para vocês convidarem aqui. Legal. A deputada Érica Malunguinho. Vamos trazer. Ela é transexual e defensora dessa pauta. Mas a gente diverge muito. Érica? Malunguinho. Manguinho. Vou anotar aqui. Transexual, né? E ela apresentou um projeto da Transcidadania, que falava lá de direitos da saúde. E eu apresentei uma emenda no projeto dela para proibir, a palavra é essa, né? Ministrar hormônios em menores de idade. Tá? Menores de 18 anos. Isso. Tá. Tem gente que acha que eu exagerei, que poderia ser 16. Ok, mas é o seguinte, a verdade é uma só. Estão ministrando hormônios que tem 2 tipos de hormônio. Tem o bloqueador, que você vai dar para o menino, por exemplo, para não desenvolver os testículos, para o pênis não crescer. Na menina, para o seio não desenvolver, para ela não menstruar. Então, são os bloqueadores. Você tem que dar antes da fase da puberdade. Então, por volta dos 10, 11 anos. Menina, às vezes, com 9, porque menstrua muito cedo. Você bloqueia as características do sexo biológico. Quando chega ali nos 15, 16, aí começa a dar os hormônios do sexo oposto, para estimular, por exemplo, Transformando. no menino crescer seio, entendeu? Em alguns países, aqui no Brasil isso não é permitido, e eu acho que é certo não ser permitido. Os hormônios já estão acontecendo, mas assim, no Brasil não pode fazer a cirurgia. Nossa, também, né? No exterior, já tem casos de meninas com 14 anos tirar o seio, entendeu? Tirar o útero. Então, assim, o que acontece? São decisões sem volta. Lógico. E aí, se essa pessoa, depois, a mente dela, né? E não... acontece isso, hein? Que eu assisti outro dia um programa com vários trans que se Então, arrependeram. mas a gente não pode falar, porque estou inventando, Homofobia. porque estou indo contra a Não, ciência, mas não é assim porque como é transfobia. transfobia. Então, assim, eu apresentei Eu acho que cada um faz o que essa quer, na emenda. verdade. O Chico Xavier mesmo fala, que no livro O Consolador, eles perguntam para o Emmanuel se você pode tratar desses temas na escola. Ele fala que não. Ele fala que esse tema, por enquanto, deve ser tratado em casa, antes de você abordar, porque os professores não têm amor suficiente para compreender isso na nossa atualidade. Entende? Então, assim, aí você fala, bom, Janaína, então, é extrema-direita, Janaína é contra os trans. Nada disso, Não, eu acho que entendeu? Mas você tem que respeitar aquele momento de desenvolvimento que é previsto, inclusive, no ECA, entendeu? E, assim, às vezes, a pessoa, quando recebe os hormônios biológicos do seu sexo biológico, ela se identifica com o próprio sexo, entendeu? E aí você vai passar, você vai admitir uma mutilação dessa criança, desse adolescente, que é uma situação que não tem volta. Aí eles dizem assim, não, mas os hormônios, eles são reversíveis. Não é verdade. Quando você atrofia o testículo... Vai fazer o que depois, entendeu? gente? Não é assim. Vai pôr bolinha de silicone, de Então, gude? eu conversei com muitos homossexuais adultos que dão, tanto homens quanto mulheres, que dão graças a Deus que na época que eles eram crianças, não tinha essa ideia, né, essa mentalidade da transexualidade, porque eles acham que eles poderiam ter sido transicionados, acho que a expressão é essa, e hoje eles estariam arrependidos, porque são pessoas que têm atração, né, se apaixonam por pessoas do mesmo sexo, mas são felizes como mulheres lésbicas, como homens gays, entendeu? Não queriam ter passado por essa transição. Uhum.
Entendi. Não sei se eu fui claro. Foi bem sim, clara. é. Antes de continuar, então, só esse assunto é o seguinte: respeite todo mundo, mas não tente sugerir ninguém a fazer nada, pelo menos quanto criança, depois que for... Eu acho que você gera muita dúvida. Eu acho Como é que que você não- olha pra uma criança de É 3 confuso. anos e fala, olha, não existe menino e menina? Acho que você é trans. Entendeu? Como é que faz isso aí? A criança não sabe pra nem que que falar nome. de sexo com criança? Isso que eu acho que também Não, assim, isso é um outro eu acho ponto. É, porque eu não entendo isso aí. Pra mim, eu acho Eu que essa acho ideia que- desses que caras tem não que- eles tem não que estão ter- preocupados com isso. Muitos desses esquerdistas extremos, eles gostam de espalhar a sexualidade. Então você vê, hoje na sociedade você tem o funk que só fala porcaria. Só fala porcaria. Eu vi a música do cara falando, dá o pi pra não engravidar. Olha a música, dá o pi pra não engravidar. Olha isso. Nossa senhora. E aí você ouve as meninas de entendi. 12, 13 anos, estão tudo ouvindo isso hoje em dia. É verdade, juro. Não, essa coisa do funk, A música também é verdade. ela é muito problemática, Nossa. entendeu? Porque você tem, na verdade, não digo que sejam todos, mas situações de estupro institucionalizado. É. Porque hoje você tem E as situações feministas não dos votam com ela. filhos do banco lá, dos filhos do bonde, e onde você tem relações sexuais assim coletivas, e o que mais me preocupa, vejo aqui não tem nenhum moralismo, hein, envolvendo menores de É idade. um absurdo. Às vezes menores de 14 anos, que pelo Código Penal é estupro. Estupro. Mas aí não dá pra dizer que é reflexo de um sistema que a gente vive, que não dá acesso a todo mundo à cultura, não dá acesso a todo mundo à educação, E aquele é o de momento de lazer qualidade. deles, você disse. É, infelizmente. Fuder no meio da rua. Infelizmente é. Não, mas hoje em dia, com 10 anos, as crianças ouvem funk que falam só de coisa de sexo, trata a mulher igual o lixo do lixo. Meu, então é claro que uma menina de 12 anos que ouviu a vida inteira uma porcaria dessa, dizendo que ela tem que dar o ânus pra não engravidar, você acha que ela vai... Só que, se você for ver a música americana também... tá Também na- faz Não, isso. não é desse nível, não desse O nível. quê? É, Edu sim. tem Dar o mesmo. ânus É. pra não engravidar, não. Não, tem desse coisa que nível é- não. Tem Não, coisa Eu até moro nos pior. Estados Unidos, nunca ouvi. Então, mas... Eu também não conheço, mas eu acho Você falou o assim, nome das cantoras? A Cardi B é isso? Cardi Não, B. elas falam, mas não eu desse jeito. penso que a gente, pelo menos, tem que se sentir no direito de discutir isso. Sim. Porque isso sim. hoje em dia você não pode abrir a boca. É verdade, verdade. Você não pode abrir a boca. E assim, quem é que ganha com uma criança de 12 anos sendo iniciada sexualmente, né, de uma maneira violenta, no meio de uma... Quem é que ganha com isso? Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que é liberdade, para na verdade referendar abusos, né? Totalmente. Entendeu? Totalmente. Liberdade. Você falou, menos de 14 anos, tá lá no meio do baile. Né? Falar a real. Vou falar, beleza, é o momento Por de... que essa menina tá lá? Porque E aí pode ser a engravida. criação dela. Rafael, aí é outros 500. Primeiro a gente tem que fazer o seguinte, vamos fazer o quê? Vamos estudar o porquê que ela tá lá, ou a gente primeiro vamos coibir isso aqui de acontecer Tem pra que depois coibir, estudar? óbvio. Não, eu acho que Não, tem que vamos saber deixar ela ser primeiro estuprada à por que que tem vontade lá. pra depois entender? É, Não, tem que coibir, eu acho que tem que claro. coibir, Eu depois acho você que tem não. que estudar, senão você... Eu acho que a gente tem que, Você não- ir na causa do problema. Não Ah, então adianta você vai na fazer causa, uma começa a coisa tratar Ô, a no meu, causa quando pra tava depois tendo a coibir, até isso pandemia- deixa elas serem estupradas. Não, Ô, lógico que quando não. tava tendo a não é isso, pandemia, não tô podia falando pra fazer- estuprar Mas isso que eu tô ninguém. falando. Você tá Não. querendo dizer que eu tô querendo... Não tô falando que você falou de estuprar. É. Só que a mina... Não, não falei isso. Só que Não. abaixo de 14 anos ela não é estupro. Não, lógico que é. Eu não tô, É isso que eu eu não tô tô falando. falando isso. Eu nem falei que isso é certo. Eu não falei Eu você tô não falou falando que da isso é causa. certo. Não, Eu mas tô falando que eu falando acho que dessa primeiro tem que questão- coibir Lógico. pra depois Ô, você entender a quando tava causa. na pandemia, os restaurantes Acontece que não fechados, os caras funciona. quebrando, velho, e tendo baile funk na favela. E o governador não tava nem aí. Isso estava acontecendo. Ó, restaurante quebrou, vários restaurantes quebraram, um monte de gente perdeu emprego, gente que precisava abrir, os caras não queriam abrir. E o baile funk rolando solto na favela, e a galera usando droga pra caramba. Mas isso aí você me permite entrar num outro tema. Pelo amor de né? Deus, né? Os caras Eu são- recebo todo santo dia e-mail de pessoas que não estão podendo entrar no trabalho, que já estão sendo vítimas de processo administrativo, porque não querem se vacinar. Sim, é, Tá? Eu não vou entrar no mérito, eu não sou contra a vacina, mas eu acho que as pessoas têm direitos. Ao mesmo tempo que o prefeito está fazendo essa caça às bruxas, né? E tem órgãos estaduais também, agora já está programando o carnaval. Ah, Então, assim, na minha cabeça não tem lógica. Mas é que eu Entendeu? acho que, É. assim, por exemplo... Para o povo trabalhar, para o povo entrar na universidade, na escola, tem que Vou fazer provar isso. que vacinou. Aí já está programando o carnaval, que eu acho que não vai ter como pedir o passaporte da vacina no bloco de rua. você tem. Mas sabe o que eu acho, deputado? Que é assim, ó. Eu, por exemplo, eu tenho uma oficina de motores elétricos. Eu posso ter o direito de deixar entrar lá, só que eu acho que se vacinou. Eu acho que eu podia ter esse direito. Porque, por exemplo, eu posso, por exemplo, no meu carro exigir que as pessoas usem cinto de segurança.
Essa é a lei já, né? Não, mas vamos supor que você põe essa regra lá na sua oficina. É menos drástico do que o prefeito baixar um decreto, o governador baixar um decreto, dizendo o seguinte: nenhum funcionário público não vacinado entra na repartição, nenhum. Como é que é isso aí? Então, não pode, no Tribunal de Justiça, não pode. Né? O advogado vai fazer uma audiência, uma parte vai buscar um direito. Na minha leitura, isso fere o direito constitucional de acesso à justiça. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, é uma balada, é um show, é um evento. É outra história. Agora, em serviço público, o que tem de gente me escrevendo que já está avisando que vai ter sindicância, que vai ter punição, falta grave, funcionário público, eu não consigo ver nenhum fundamento jurídico nisso, entendeu? E agora eles estão programando o carnaval, é uma incoerência sem tamanho. É uma questão... É incoerente mesmo. A primeira complicado. pessoa que Não, me até que eu não escreveu acho era um incoerente. funcionário da Sabesp. Você não acha incoerente? Não. Foi o primeiro que me escreveu. Depois começaram de vários municípios, entendeu? De órgãos públicos, do tribunal. Muita gente criticando, acho estranho a OAB, pelo menos eu não vi. A OAB não ter feito nenhum tipo de manifesto para defender os advogados, que são poucos que não querem se vacinar. É a minoria, gente. Eu sou a favor da vacina, mas eu acho que não pode forçar ninguém. Cada um Entendeu? faz o que É a quer, né? minoria. A gente Então, vive e num lugar agora... que os caras querem É, forçar é a um gente a negócio tudo, aqui, uma coisa velho. fere a Que o teu outra. direito fere o meu Uma fere coisa, dele. não, mas nos Estados Unidos é bom assim, os caras, bom, esse caso eu não sei, mas você sempre tem liberdade de fazer as coisas e a tua escolha. Aí esse negócio de ficar limitando e tal, igual como eu volto no assunto dos restaurantes, que fecham os restaurantes, um monte de restaurante quebrou. Mas Na nos pandemia, Estados Unidos tem um monte de restrição em dessas restaurante coisas. agora também. Bolsonaro Então. mesmo comeu pizza do lado de fora. Porque tava sem vacina, né? Não, Edu, Mas aí olha- é individual. Aí que tá. Nos Estados Unidos é assim, é individual. Cada um sempre tem o direito de fazer. Tanto que lá você pode, por exemplo, se eu não quiser fazer um bolo pra você porque eu não gosto de você, eu não preciso. Aqui é capaz do cara tomar um processo. Então a liberdade é muito respeitada lá. Isso eu acho legal, isso é Esse é um verdade. ponto de vista. Então, É. agora eles estão já mandando avisar que os alunos, por exemplo, da USP, da Unesp, da Unicamp, de universidades particulares, não vão poder entrar nas aulas. Então o governo não deveria decidir. Entendeu? já E aí tá- a gente tem uma O série governo de tem a ver casos. com isso. Tem gente que tem alergia, tem gente que teve muita reação à primeira dose, não quer tomar a Nossa. segunda dose, Eu tive. sabe? Então, assim, é uma decisão de cada um, meu Deus. Eu tive Covid. É que tem que arcar Eu com a tomei a vacina. consequência da decisão também. Assim, eu tive É Covid. a mesma coisa a pessoa que tomou a vacina e teve uma reação adversa que causou um mal permanente. Eu tive a Covid. É um risco que a gente corre também. Eu tive a Covid, eu falei no programa aqui várias vezes, e tomei a AstraZeneca. Jesus! Mas foi umas 15 vezes pior que a Covid. Juro, eu fiquei assim. Eu nunca tive uma febre daquela. Eu sempre fui de muito reclamar. Eu sou um imbecil. Então, assim, eu fico, não sei o que é febre. Eu ficava até sério, assim, ó. Eu não conseguia nem falar da febre que eu tive. Assim, um dia passou, quis tomar vacina, vou tomar a segunda dose, entendeu? Eu não sou contra. Mas eu tive uma reação. O que assim, dane-se, sabe? Não morri, tá ligado? Tipo, não penso que seja errado. Reação para que isso aconteça, entendeu? Se houve estudo pra isso, eu tô confiando no que estão me falando. Pode ser que eu morra, pode ser, morri. Você entendeu? Penso dessa maneira. Mas é isso, você tá decidindo, entendeu? Eu tô decidindo. É essa que é a questão. eu tô decidindo. Né? Você tá decidindo. Eu estou preocupada, porque eu acho que vai ter uma pressão grande para vacinar as crianças. E eu tenho entrado nas Anvisas dos vários países, entendeu? Ninguém tá aconselhando vacinar a criança, Mas por causa de reação, por conta do quê? porque entendem que não tem estudos suficientes da segurança da vacinação de crianças. Entendi. E aqui já está muita gente falando que quer vacinar. O próprio governador, lá atrás, ele já publicou: garotada, prepara o braço, vamos vacinar a partir dos 3 anos. Dória é outros Olha, 500, o pedido da Pfizer para o FDA, que é a Anvisa americana, foi feito esses dias. E o governador já estava anunciando lá atrás. Prepara o seu bracinho. Então, É assim, marqueteiro, né? a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, nós não sabemos o que isso pode repercutir para as crianças ao médio e a longo prazo. E essa doença não impacta as crianças como impacta as faixas etárias mais elevadas. Então, é justo, porque assim, tem gente que diz assim para mim, tem que vacinar as crianças porque elas podem levar a doença para o vô ou para a avó. Desculpa, é justo a gente submeter crianças a risco
para preservar, seja lá quem for, entendeu? Eu não acho que é justo, não acho que é ético. A gente tem que preservar qualquer tipo de vida, só que se for pra pesquisa. preservar, eu vou falar a real, tem que preservar qualquer tipo de vida, mas se for pra eu escolher entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, eu vou escolher a mais nova. As crianças são prioridades Em tudo. na Constituição Federal. Então, Entendeu? É jurídica a coisa. Então estão querendo, em prol de um coletivo genérico, colocar as crianças em risco, entendeu? isso não quer dizer que seja que nós sejamos, sei lá, contrários à vacinação, mas acho que deve haver mais Sim, estudo em porque, cima por disso. exemplo, a pólio, o sarampo, a meningite, são doenças que acometem crianças. Sim. Então, você tem que vacinar. Percebe? Assim, eu não sou anti-vacina, nunca fui. Né? Eu mesma falei em prol das vacinações. Agora, você vacinar a criança para poupar os outros, não é uma doença que pega a criança, que mata a criança. O número de casos adversos com a vacina é compatível com o número de mortes por Covid. Então, você vai submeter as crianças a um risco. O que é casos adversos, que a senhora quer dizer? Então, eles fazem notificações de casos adversos, tá? Então, por exemplo, eu não considero dor no braço um caso adverso. Também não. Não considero uma febrinha um caso adverso. Mas a tal da pericardite, da miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, eu entendo que é um caso adverso. Eles existem. São raros. Como também são raras as mortes por Covid em crianças saudáveis. Então, vamos vacinar a criança com comorbidade, mesma raridade. que tem mais chance de pegar uma Covid, ok. Né? Agora, uma criança saudável, ela tem mínimas chances de morrer por Covid. A gente vai fazer ela correr o risco da miocardite sem os testes necessários, entendeu? É isso que a gente tem que... Agora, o problema é o seguinte, não se pode sequer debater isso. Porque aí é porque você é negacionista, você é bolsonarista, você é extrema-direita. É tudo quanto é assim, ista. Mas